Chamar aí de uma pequena fórmula que aconteceu na vida dos discípulos sucedeu nas vidas dos discípulos antes que descesse o Espírito Santo. antes que bajasse o Espírito Santo. Primeiro, havia uma promessa. Havia uma promessa. Jesus diz no versículo 8: Jesus habla em verso 8: mas recebereis poder pero recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. quando bajar sobre vosotros o Espírito Santo. O profeta Joel no Antigo Testamento O profeta Joel em Antigo Testamento já dizia que o Espírito Santo seria uma promessa de Deus. já falava que o Espírito Santo era uma promessa de Deus. E dizia que ele seria derramado sobre toda a Ele carne. dizia que seria derramado sobre toda a carne. Então a primeira coisa, Então, a primeira coisa, eles tinham a promessa do Senhor. eles tinham a promessa do Senhor. Sabe no que eles se parecem com esta igreja aqui nesta noite? Sabe o que eles pareciam a esta igreja aqui esta noite? Porque eles tinham a promessa. Porque eles tinham a promessa. Mas nós também temos esta Mas promessa. nós também temos esta promessa. Segunda coisa, Segunda coisa, eles estavam reunidos, eles estavam reunidos, unânimes. unânimes. Significava dizer Significava falar, que um olhava para o outro uma mirava hacia o outro, e ele viu a necessidade de tê-lo ali com ele. ele mirava a necessidade de estar com ele. Ou seja, a comunhão Ou seja, a comunhão é importantíssima é importante para que o Espírito Santo se manifeste. para que o Espírito Santo se manifeste. Cada um olhava para o outro Cada mirava hacia o outro e não via um inimigo, e não mirava um adversário, mas via um companheiro, pero mirava um companheiro, via um irmão em Cristo mirava um irmão em Cristo que estava em unidade com que ele, estava em unidade com ele, buscando a presença do Senhor. buscando a presença do Senhor. E a terceira E a coisa terceira coisa é que eles perseveraram é que eles perseveravam em oração. em oração. Então existem três coisas, irmãos, Então existem três coisas. e não irmãos. esqueçam delas E jamais. não esqueçam dela jamais. Havia a promessa do Espírito, Havia a promessa do Espírito, havia a comunhão entre os irmãos havia comunhão entre os irmãos e havia oração perseverante. e havia oração contínua. Eu não sei se é um desejo da igreja Eu não sei se é um desejo da igreja de aqui ganhar esta cidade para Cristo. ganhar esta cidade para Cristo. Se você não quiser ganhar esta cidade, Se você não quer ganhar essa cidade, tudo bem. tudo bem. Há um louvor que diz: Aí uma alabança que habla. posso eu com as mãos vazias Pode eu com as mãos vazias ao Senhor me ao apresentar? Senhor apresentar? Poderá você chegar diante do Todo-Poderoso Poderá você chegar delante de Todo-Poderoso com mãos vazias, com as mãos vazias, sem nenhuma alma apresentar ao Senhor? sem nenhuma alma apresentar ao Senhor? A palavra fala do administrador infiel, A palavra habla de administrador infiel, que o Senhor confiou um talento a que ele, o Senhor é confiado a um talento a ele. e ele não multiplicou o talento. E ele não multiplicou o talento. Antes ele enterrou o talento. Antes é enterrado o talento. E a palavra diz E a palavra habla que o Senhor disse: que o Senhor falou: servo mau, servo malo, lançai-o da minha frente. que está delante de mim. Se você não quiser ganhar essa cidade, tudo bem. Se você não quer ganhar essa cidade, tudo bem. Mas a tua recompensa talvez será pior do que você imagina. Mas a tua recompensa pode ser pior que imaginas. Agora, se queremos sacudir essa cidade, Mas se queremos mover essa se cidade, queremos ver o Senhor transformando a vida dos espanhóis, se queremos mirar o Senhor cambiando as vidas dos espanhóis, se queremos ver o Senhor transformando a nossa realidade, se quereis mirar o Senhor transformando nossa realidade, se queremos olhar para as esquinas se queremos mirar as esquinas e não vermos mais jovens bebendo e se prostituindo, e não mirarmos mais jovens borrachos se prostituindo, mas se prostrando diante da presença do Deus Altíssimo, pero se prostrando delante de Deus Altíssimo, precisamos seguir os que os discípulos fizeram. necessitamos seguir fazendo o que os discípulos fizeram. E eles oraram E eles oravam e permaneceram em e unidade. permaneceram em unidade. E algumas verdades precisam ficar claras. E algumas verdades necessitam estar claras aqui. O Espírito Santo não se manifesta O Espírito Santo não se manifesta onde há falta de unidade, aonde há falta de unidade, onde há fofoca, aonde há